Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Com o capítulo 1 do livro do Levítico, nós víamos o que era um holocausto. Agora, no capítulo 2, vamos ver o que é uma oferta vegetal. Como o próprio nome indica, distinguindo-se do holocausto, que se tratava do sacrifício de um animal, agora trata-se da oferta dos frutos da terra. E assim começa o capítulo 2. Quando alguém fizer uma oferta ao Senhor, sua oferta será de flor de farinha, sobre a qual se derramará azeite e se porá incenso. A primeira coisa a ser observada é que uma oferenda vegetal só seria possível quando o povo estivesse estabelecido na terra prometida, porque lá sim teria como cultivar a terra e esperar o tempo da colheita para recolher destes frutos e oferecer a Deus. No contexto em que vivia naquele momento, isto é, como beduínos ali no deserto, seria impensável uma oferenda como esta. Depois, a matéria não é qualquer coisa do fruto da terra, mas o melhor, porque aqui fala da flor de farinha, então o melhor da farinha de trigo, acompanhada de azeite e incenso, que o lavrador então ofereceria a Deus, que seria queimada juntamente com o incenso e com o azeite para subir em agradável odor a Deus. Mas preste atenção, apenas uma pequena parte desta oferta vegetal é que seria realmente queimada em agradável odor a Deus. O restante ficaria como alimento para os sacerdotes. Seguindo mais adiante, no versículo 11, diz assim: toda oferta que fizerdes ao Senhor será sem fermento, porque nada que contenha fermento ou mel deve ser queimado em oblação ao Senhor. Por quê? Porque a fermentação, ela como que destrói a característica original daquele alimento. Assim, deveria ser oferecido uma oferenda pura, uma oferenda que não tivesse sido corrompida pelo fermento. Daí, mais adiante, no versículo 13: salgareis todas as vossas ofertas, não deixeis de pôr sal em vossas ofertas, o sal da aliança do teu Deus. O sal tinha propriedades nesta época, que iam além de apenas dar sabor, isto é, salgar. O sal servia também para conservar, e o sal servia ainda para sanar. Por exemplo, quando havia uma ferida no corpo, o sal era posto para que não infeccionasse aquele ferimento. Por isso, o sal se torna símbolo da aliança do povo com seu Deus, como o próprio versículo 13 diz: sinal da aliança com seu Deus. Por quê? Porque Deus faz aliança com este povo, conservando a palavra que deu a este povo, quando o escolheu para ser seu. Deus cura as feridas deste povo como o sal que sana as feridas, não permitindo que infeccione. Deus ainda dá um novo sabor à vida deste povo, porque dá a ele um novo sentido. Seguindo adiante, no versículo 14, está assim: se fizeres uma oferta de primícias ao Senhor, será de grãos de espigas tenras, tostados e moídos. De primícias. O que são as primícias? Os primeiros frutos, isto é, na mentalidade da época, o melhor daquela colheita. Por isso, a ideia que se tem aqui é que o melhor deve ser reservado para Deus e não apenas as sobras. O que para nós é muito sugestivo, porque o nosso melhor deve ser dado a Deus e não simplesmente aquilo que nos sobra. Chegando ao capítulo 3, nós vamos voltar aos sacrifícios animais. E o capítulo 3 fala do sacrifício de comunhão. O que vem a ser um sacrifício de comunhão? E no que ele se distingue do holocausto? Deus recebe a sua parte na forma simbólica de um aroma que brota das partes melhores da vítima. Recebe a sua parte.
O que isso significa então? Que diferente do holocausto, o animal não é todo consumido no fogo para subir em agradável odor a Deus, mas apenas uma parte deste animal. Depois de esquartejado, a melhor parte do animal é consumida sobre o altar em agradável odor a Deus, e o restante é reservado para a finalidade que vamos ver daqui a um pouco. Então, uma parte da vítima sobe em agradável odor a Deus, e a comunidade oferente reparte entre si o restante num banquete, na ideia de que estão participando de uma cerimônia prazerosa, a cerimônia da reconciliação e da amizade. Então, o oferente, ele como que convida a Deus para participar de uma cerimônia prazerosa, onde celebram a amizade. E ao mesmo tempo, Deus acolhe este convite, e quando aquela parte que foi reservada a ele sobe em agradável odor, Deus então está como que reconciliado com o oferente, com aquele que faz esta oferta de sacrifício de comunhão. Não é, neste caso, admitido o sacrifício de aves. Por quê? Porque as aves não poderiam ser repartidas, visto que se tratavam de aves de pequeno porte, pombas ou rolas. Elas não poderiam ser repartidas e assim tomadas como alimento pelo oferente e parte delas consumida a Deus. Mas o rito de sangue é semelhante ao do holocausto, isto é, o animal era degolado, o sangue era todo escoado e aspergido sobre o altar e sobre o oferente. Também o rito do fogo, guardando aquela proporção de que apenas uma parte seria consumida pelo fogo e a outra parte seria para o banquete, ali onde se celebrava a amizade e a reconciliação com Deus. Um outro detalhe é que para o holocausto só se aceitava animais machos, e aqui no sacrifício de comunhão se aceita também fêmeas. Chegamos agora ao capítulo 4, e o capítulo 4 fala de sacrifícios expiatórios. Qual a característica propriamente dita deste sacrifício expiatório? Ela está naquilo que vem descrito no versículo 2. Dize aos israelitas: quando alguém, por inadvertência, transgredir alguma das proibições do Senhor, fazendo algo proibido. Então, quando alguém, por inadvertência, pecar contra o Senhor. Aqui, o que temos, então, é uma negligência por desatenção. Quando alguém, de forma sem pensar, não é, inadvertida, comete algo que não agrada ao Senhor. Então, é oferecido este sacrifício expiatório. Trata-se, portanto, de um ato plenamente involuntário, mas que mesmo sendo involuntário, perturbaria a ordem estabelecida por Deus. E qual ordem que seria perturbada? A ordem que consiste na relação do homem com Deus e na relação da comunidade com o Deus que fez aliança com ela. Logo, se foi de alguma forma perturbada esta aliança, seja com a comunidade, seja com o indivíduo, ela precisa de alguma forma ser reparada. No versículo 3, nós vamos ver assim: se for o sacerdote ungido quem cometeu a transgressão, se for o sacerdote ungido, haverá aqui o modo como ele deve oferecer este sacrifício expiatório. E, sendo o sacerdote ungido, quer dizer que trata-se especialmente do sumo sacerdote, responsável por todo o povo. Este representa cultualmente o povo inteiro,
Por quê? Porque quando oferece sacrifícios, isto é, quando exerce o seu ofício, ele como que age na pessoa de todo o povo de Israel. Logo, se foi ele quem cometeu este pecado por inadvertência, este pecado acarretaria consequências a todo o povo, visto que ele age na pessoa de todo o povo quando exerce o seu ofício. Dessa forma, o povo inteiro sofreria graves danos na mentalidade do autor sagrado se não houvesse a devida expiação. No versículo 13, nós vamos ver quando toda a comunidade comete este delito por inadvertência. Daí, trata-se então daquilo que poderíamos dizer até de um pecado social, do aspecto social daquela inadvertência. A comunidade, como tal, é que cometeu a transgressão. E assim, evidentemente, todos os membros desta comunidade ficam implicados, como que numa desgraça coletiva. Logo, precisaria haver a expiação, para que toda aquela comunidade não sofresse devido a esta inadvertência. A característica principal aqui seria a seguinte: quem imporia as mãos sobre o animal a ser oferecido em sacrifício expiatório seriam os anciãos do povo. Por quê? Porque os anciãos eram os representantes de toda a comunidade. Logo, representando a comunidade, eles nomeariam aquela vítima para expiar o pecado que traria graves consequências a todos os membros daquela comunidade. E daí, o versículo 20 vai dizer assim: que o sacerdote fará com esse bezerro como se faz com o do sacrifício expiatório. O sacerdote expia assim por eles, isto é, pelo povo, e ficam perdoados. O que nós vemos aqui então é o efeito que se produziria com o rito deste sacrifício oferecido em expiação. A expiação, ela teria como efeito afastar o homem do pecado e, consequentemente, afastar do homem as consequências deste pecado cometido mesmo por inadvertência, o que corresponderia, evidentemente, ao perdão dado por Deus ao seu povo, que por inadvertência pecou. O versículo 22 vai falar de quando esta inadvertência for cometida por um chefe do povo, então por uma autoridade civil do povo de Deus. Neste caso, este membro teria um cargo importante junto ao povo. Mas preste atenção, fazendo a leitura de tudo que segue a este versículo, o que vamos observar é que o autor sagrado não diz que a sua ação compromete toda a comunidade. Logo, o rito do sacrifício expiatório oferecido será simplificado e a vítima também será modesta. Por quê? Porque trata-se de uma inadvertência pessoal. Ainda no versículo 27, nós vamos ver assim: se for um proprietário. Quem é este proprietário? Um indivíduo qualquer, sem nenhum cargo especial junto ao povo. Também dele não se diz que a sua transgressão afeta toda a comunidade. E a vítima, igualmente, é de baixo valor, uma cabra ou uma ovelha. E o rito também é simplificado. Desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.